da igreja, elas só podem promover a igreja. Porque nenhuma força na terra ou no inferno pode destruir a igreja de Deus, se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. É Deus quem prometeu: eu derramarei do meu Espírito. É uma promessa segura. Segunda coisa, essa promessa não é apenas segura, essa promessa é abundante. Volte os olhos no verso 3 comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem aí duas coisas: derramamento e torrentes. Ambas as ideias falam de algo caudaloso, profuso, abundante. Sabe qual é o maior problema seu e meu? É que nós somos tendentes aí a nivelar o que Deus pode e quer fazer na nossa vida pela nossa experiência. Julgamos que tudo que Deus pode e quer fazer é aquilo que já experimentamos. E aí nos acomodamos. E aí não temos expectativa. E aí não temos sonhos. E aí não temos anelos espirituais. E aí nivelamos a possibilidade de Deus fazer algo em nós naquilo que já experimentamos. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Para mim, o ponto culminante da teologia de Paulo está nas suas orações. E para mim, Efésios 3,19 é o apogeu, é o ponto máximo de todos os anelos de um crente. Quando Paulo chega a dizer assim na sua oração: para que sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a você: quem é Deus? Quem é Deus? Vamos relembrar apenas os atributos exclusivos de Deus, só Deus tem. Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Vou lhe fazer outra pergunta: qual o tamanho do que Deus criou? Ninguém pode dar essa resposta. Mas você e eu podemos. Primeiro, o universo não é infinito. Não é. Porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, os estudiosos afirmam que o universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade da outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo. Ele é transcendente. E agora Paulo, de uma prisão, está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz no versículo 20 de Efésios 3, ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, agora e pelos séculos dos séculos. Deus tem muito mais, Deus tem infinitamente mais para nós. Deixa eu ilustrar isso. No século XIX havia uma família muito pobre nos Estados Unidos. Essa família tinha 7 filhos de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre e endividada, grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam: a senhora não vai conseguir criar esses filhos. Ela disse: eu não vou abrir mão deles. Com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na lavoura para dar pão para aqueles meninos. Um dia, o 5º filho disse: mamãe, eu vou sair da roça. Deus tem um plano na minha vida. Saiu, foi para Boston, em Massachusetts. Arranjou um emprego numa sapataria. O seu professor de escola dominical, o Sr. Edward Kimball, foi ao trabalho dele e o levou a Cristo lá no trabalho.
Um dia esse moço está numa igreja, e o pregador está dizendo assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço diz: meu Deus, eu quero ser esse homem. Um dia ele pregava em Chicago, e duas senhoras da igreja metodista disseram para ele: nós estamos orando pelo senhor. Mas por que vocês estão orando por mim? Perguntou ele. Para que Deus o capacite com o poder do Espírito Santo. Um dia ele andava em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito de Deus veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou na casa de um amigo, fechou a porta do quarto, se ajoelhou. E ele disse que naquele momento parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Chegou um momento que ele disse: meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor. Quando ele se levantou dos seus joelhos, ele nunca mais foi o mesmo homem. A história da América nunca mais foi a mesma. Este homem era Dwight Lima Moody, o maior avivalista de todos os tempos. O homem que levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Deus pode fazer o mesmo hoje com você e comigo. É promessa dele: eu vou derramar do meu Espírito. Mas há uma segunda verdade nesse texto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Volte os olhos comigo para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei a minha bênção sobre a tua posteridade e o meu Espírito sobre a tua descendência. Preste atenção que o Espírito Santo é ilustrado na Bíblia por vários símbolos: o vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. São símbolos do Espírito Santo. A pergunta é: por que nesse texto o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não existe vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter tecnologia, você pode ter pregadores cultos e ilustres, você pode ter crentes, influência na sociedade, mas sem o Espírito Santo não tem vida na igreja. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Eu tenho que concordar com o pregador batista Charles Haddon Spurgeon quando ele disse o seguinte: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que um crente sequer, que uma pessoa sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence de pecado, é o Espírito Santo quem abre o coração, é o Espírito Santo quem regenera, é o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo quem sela, é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo que produz o fruto, é o Espírito Santo que nos transforma de glória em glória na imagem de Jesus Cristo. A igreja precisa do Espírito, depende do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos fazer a obra de Deus pela nossa própria força, pela nossa própria estratégia, pelo nosso próprio poder, pelo nosso próprio conhecimento. A igreja de Deus avança no poder do Espírito Santo, não é por força, não é por poder, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo lugar, a água é necessária para purificar. Para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz muitas vezes. Por que, meu Deus, ainda nós não recebemos um avivamento? Por quê? Já perguntou sobre isso? Será que Deus está longe? Será que Deus está indiferente? Será que a mão de Deus está encolhida? Será que os ouvidos de Deus estão surdos? Será que Deus não se importa? Será que Deus não quer? Será que esse tempo já passou? Será que não há mais esperança de avivamento? Será que nós temos que nos acostumar com uma vida insossa, insípida, infrutífera? Será que nós temos que nos acomodar à mornidão espiritual? Será que nós temos que subscrever a apatia espiritual dos nossos dias?
Será que nós temos que nos conformar com esse religiosismo sem vida? Por que não recebemos um avivamento ainda? E nós só temos uma resposta. É que entre estas torrentes de Deus e a terra seca, existe um obstáculo. Entre o avivamento e a igreja, existe uma barreira. E esse obstáculo e essa barreira chama-se pecado. Para mim, um dos textos mais contundentes da Bíblia é Josué capítulo 7. Diz que depois daquela retumbante vitória sobre a cidade de Jericó, Israel sofreu uma acachapante derrota diante da pequena cidade de Ai. E diz a Bíblia que o líder Josué, e juntamente os anciãos, prostraram-se com o rosto em terra e começaram a lamentar e orar, e chorar. E Deus apareceu e disse: pode ficar de pé, Josué. Tem pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for tirado, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes nós tolamente pensamos que o nosso maior problema é o diabo. E não é. E não é. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem sabe aqui Romanos 8,31 de cor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos dizer todos muito assim, com ânimo e coragem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem alguma dúvida que o diabo sempre foi contra você? Tem alguma dúvida disso? Você tem alguma dúvida que o diabo sempre foi contra a igreja? Tem alguma dúvida disso? Mas esse texto está perguntando assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, somos mais do que vencedores. Se Deus é por nós, somos irresistíveis. Agora, vamos fazer outra pergunta? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Você já parou para pensar nessa possibilidade? E Deus está dizendo o seguinte: enquanto houver pecado, eu não serei convosco. Nem podereis resistir aos vossos inimigos. Preste atenção nisso, irmãos. Você nunca viu uma igreja ser destruída por perseguição. Você nunca viu uma igreja ser destruída por pobreza. Mas você vê continuamente igrejas sendo destruídas pelo pecado. O pecado mata a igreja. O pecado destrói a igreja. O pecado enfraquece a igreja. O pecado torna a igreja tímida, medrosa, covarde. É por isso que nós precisamos de um avivamento. Porque é o Espírito Santo quem convence de pecado. Preste atenção no que está acontecendo no mundo evangélico hoje, no Brasil e no mundo. O índice de divórcio que temos hoje entre os crentes é quase o mesmo do índice entre os não crentes. O índice de rapazes e moças que vão para o casamento com experiência sexual é quase o mesmo índice daqueles que não são crentes. O índice de gente desonesta nos negócios entre os crentes é quase o mesmo daqueles que não são crentes. O índice de gente que dá cheque sem fundo entre os crentes é quase o mesmo daqueles que não são crentes. O índice de gente que mente entre os crentes é quase o mesmo daqueles que não são crentes. O que está acontecendo hoje? As pessoas vêm para a igreja, se tornam religiosas, mas a vida não mudou. O caráter não mudou.